Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Associação Comercial das Indústrias Frigoríficas Brasileiras, ACIFrigo, o senhor Maurício Reis Lima. No primeiro bloco, a gente tratou aqui de como foi a produção durante a pandemia, ou seja, esse setor não parou, foi importantíssimo para que você pudesse ter aí carne na sua mesa, e agora ele continua numa produção e o preço continua subindo, porque as exportações aumentaram muito, como a gente também falou para você aqui no primeiro bloco. Doutor Maurício, o preço da carne chegou no topo, esse aumento se deveu mais às exportações ou faltou boi no pasto? As duas coisas. Teve um aumento bem grande das exportações, né, com as habilitações de frigoríficos, né, e também faltou boi no pasto. A gente fala de ver uma reclamação diária de frigoríficos, que é a escala de abate que caiu muito. O que é a escala de abate? A escala de abate ela funciona da seguinte forma: o frigorífico faz a compra desses animais por 10 dias. Então, todos os frigoríficos já têm contratado aquele abate, aquela compra por 10 dias já. Isso significa que a oferta está boa. Hoje não, hoje os frigoríficos estão trabalhando com a escala muito curta, em torno de 3 dias. Significa que está faltando boi para vender. Então, se entrou na situação que, às vezes, o produtor, com essa expectativa que está de sobe boi, sobe arroba todo dia, de uma vez por semana, o produtor não está querendo mais vender o seu boi para abater daqui a 10 dias. Então, ele não está confiando que esse preço que ele negociou hoje vai ser o mesmo preço daqui a 10 dias. Ou seja, eu não entendi. O preço vai subir e aí ele quer vender mais caro, é isso? Não, o preço pode ser que vai subir na semana seguinte. Então, ele está com medo de vender o seu boi hoje para poder abater daqui a 10 dias e chegar daqui a 10 dias aquele preço que foi acertado hoje ser outro. Então, ele fica com medo, ele prefere vender e abater rápido porque não sabe como que está bem instável o mercado ainda. O preço da arroba está muito instável, ele está subindo proporcionalmente. A gente fala que toda segunda-feira está um preço diferente. E chegamos no topo do preço da carne? Não, o preço da carne consumidor final não chegou no topo. Bem lembrado essa colocação que você fez, porque os frigoríficos, há um ano atrás, estavam comprando esse boi a R$150 arroba. Hoje, esse mesmo boi, essa mesma arroba, está R$260. Então, a gente está falando de um aumento aí de 57%. Então, e a carne na ponta da linha para o consumidor, na gôndola do supermercado, ela aumentou 20%, 25% apenas. Então, esse aumento que hoje, às vezes, o consumidor está falando que a carne está cara, infelizmente ela vai subir mais. E em quanto tempo ainda vai subir mais? Eu creio que dentro de 90 dias essa carne vai subir em torno de 20%, pelo menos 20% a mais para o consumidor final. Então, churrasco no verão e o Natal está prejudicado aí, pelo que o senhor está falando. Eu acho que vai ter esse aumento, né, de 20% em cima do preço da carne. Eu acho que agora, às vezes, é hora de comprar a carne para o Natal, já garantir desde já, porque quando chegar na época mesmo das festas de final de ano, essa carne certamente vai estar mais cara do que hoje. Agora, essa subida do preço ainda é pelo mesmo motivo, falta de boi no pasto e aumento das exportações? Porque essas exportações, elas já estão contratadas desde lá mais para trás, né? Elas não estão sendo contratadas agora para influenciar mais no preço. O que está influenciando nesse preço? A gente não pode levar em consideração somente a exportação da carne bovina em si, ou a carne suína. A gente tem que levar em consideração também a exportação de grãos, porque o grão é base para a ração, para engordar o animal. Então, como a exportação de grãos também teve o seu aumento consecutivo, isso aumentou o custo também para engordar esse boi. Então,
toda essa arroba que subiu, esses 57%, também faz jus à produção de grãos. A gente também está falando desse mesmo aumento, na mesma proporção também, de milho e soja. Ano passado, na mesma época, a saca de milho de 60 quilos estava sendo negociada a R$ 38. Hoje ela está em torno de 60. Nossa, quase o dobro. Praticamente o dobro do preço. E como é que faz? Ou seja, as pessoas vão ter que trocar a sua alimentação, né, nesse caso. Sim, pode a gente vê uma diferença na alimentação. Igual ontem eu tive uma reunião com o embaixador do Líbano, inclusive eles estão passando grandes dificuldades no Líbano devido àquele ataque que teve lá. Aquela explosão. Aquela explosão que Beirute. teve. Então, vamos falar que ele falou, o Líbano hoje está $100. O Líbano está pedindo para os frigoríficos fazerem troca com eles, trocar carne em troca de fertilizantes, que é o que eles produzem em massa lá, né? Então, a gente teve uma conversa para tentar alinhar alguma coisa para poder ver se viabiliza alguma exportação para eles lá, porque eles estão passando... Em troca de fertilizantes. Eles não pagariam em dinheiro, pagariam em produtos. Pagariam em produtos que eles produzem no Líbano. Agora, é possível fazer isso? Já tem alguma definição? Não O teve... governo brasileiro está participando dessas negociações ou só não, mesmo não, isso... entre produtores e a embaixada? Isso é entre produtores e embaixada. O governo ainda não foi acionado para nada, não. Agora, como é que vai ser o preço no supermercado? O senhor disse que vai subir, mas já tem, sobe no Natal, antes ou só depois mesmo? Como é que está essa A visão, 90 dias? Esses 90 dias, nós estamos em outubro, vai chegar lá janeiro. A visão nossa que a gente tem do mercado é que sobe antes do Natal. Porque alguns frigoríficos ainda têm um pouco de estoque que estão guardando, justamente esperando a data festiva. Então, o comércio está tudo indicando que sobe antes do Natal. Mas é justo segurar essa carne toda para subir o preço ali logo mais à frente? Hoje não está tendo consumo para ela total. Então, está segurando forçado. Então, se a gente for jogar essa carne no mercado hoje, a preço que estão ofertando, não pagaria nem o custo. Então, os frigoríficos, as indústrias estão segurando essa mercadoria forçadamente. E isso aumentando o custo, porque quando você segura um estoque, automaticamente as indústrias estão pagando o juro do seu capital, isso sobe o custo também. Para os frigoríficos, seria bem melhor desovar tudo, mas não está tendo essa venda hoje do jeito que precisavam. Então, infelizmente, está segurando forçadamente essa mercadoria. Não é igual o tempo do boi gordo, né? Que segurou-se lá atrás, no plano cruzado, quando houve aquela coisa de segurar boi no pasto, para o boi gordo, que chamavam na época, para poder vender mais caro. Não, infelizmente. Não é a mesma situação. Não. Agora os produtores queriam mesmo desovar essa carne. Queria desovar. E não tem condições. Não tem condições. Porque não tem mercado, é isso? As pessoas não estão comprando? Hoje a gente ainda está contando devido à pandemia, vários estabelecimentos estão fechados ainda, não estão funcionando. Então, a gente tem um pouco dessa diminuição desse consumo da venda direta, que é churrascaria, restaurantes. A gente vê que ainda está prejudicando um pouco a economia. Muita gente tinha estoque também, né? Que muitos desses estabelecimentos eles tinham estoques que foram ali, tiveram que esperar um pouco para usar, por causa da pandemia também, né? Sim, com certeza. E não voltou ao normal ainda tudo, né? Que a gente vê que ainda está sofrendo, o setor ainda está sofrendo com a pandemia do Covid-19. Como nós dissemos aqui, a pandemia ainda não passou. Ainda há muitos casos, inclusive a Europa vive uma segunda onda. É possível, o senhor já tem conversado aí com as autoridades sanitárias para ver se vem uma segunda onda no Brasil ou nós estamos ali, nosso verão está chegando e com isso é possível que a pandemia dê uma arrefecida? De acordo com o que a gente conversa com pessoas que são
mais entendidas do assunto, esse verão chegando para nós é propício, né? Ele ajuda a matar um pouco a proliferação do vírus, né? Então e o brasileiro também tem uma fé muito grande, né? Eu creio que a gente não vai passar por isso, não. E logo, logo a gente já vai ter essa vacina no mercado também. Agora, o senhor estava dizendo, a gente conversava no intervalo, o senhor disse que há outros produtos que são afetados pelo preço da arroba do boi. Quais são esses produtos e como é que está o preço deles hoje? O boi, quando a gente fala a carne, ela é uma proteína, né? Uma proteína animal que através dela a gente tem vários outros produtos, né? Da parte de cosmético, da parte farmacêutica, da parte de fertilizantes. Então, com essa alta da arroba do boi, com a alta da carne, certamente todos os produtos da sua cadeia alimentar também estão sofrendo esses reajustes de preço. Então, tudo está subindo na gôndola, a gente vê que sabonete, shampoo, tudo isso Tudo isso é afetado pelo preço da arroba? Tudo isso é afetado pelo preço da arroba, porque é proteína animal. A base para ser feito esses produtos é da proteína animal. E a gente tem também a parte de alimentação de pet, né? Que hoje o mundo hoje tem a população de pet hoje está muito grande. Então, isso também está sendo afetada. Porque tem a produção de ração para animal, é Sim, isso também? a gente tem da proteína animal, tem a farinha de carne, que é a principal base para a ração do pet. Ou seja, então, você que está em casa pode se preparar, porque até o sabonete vai ficar mais caro por causa da carne, é isso? É, por aí. E produtos farmacêuticos? Também porque a gente tem o couro bovino, né, que faz... a gente retira vários pigmentos para ele, para poder atender a indústria farmacêutica, né, que é a parte de cápsula de remédio, vários produtos que são atraídos através deles para poder atender as suas misturas e chegar no produto final para poder atender o consumidor. Com tanta inflação, pelo jeito que o senhor está falando, vem muita inflação aí pela frente, né? Ainda para o ano que vem, por causa desse aumento da arroba. Não sei se vamos pensar se seja inflação, às vezes lei de oferta e procura, porque a gente, como foi falado aqui, teve uma diminuição na produção de bovino, né, que devido à seca que teve, devido a essa situação toda, teve essa diminuição e também o aumento do consumo. Então, a gente está trabalhando com duas escadas, né? Uma escada de diminuição do rebanho e outra escada de aumento do consumo. Então, são duas coisas que às vezes ela não se encontram. Tem alguma perspectiva de volta ao normal, pelo menos do rebanho, para que a gente possa aí ter uma normalização desse mercado, a fim de ter maior estabilidade nos preços? A gente está vendo vários produtores hoje alternando suas culturas das fazendas, né? Às vezes, algumas fazendas que tinham o costume de fazer apenas cultura de plantio, estão fazendo a cultura de produção de rebanho, né? Engorda de rebanho. Isso certamente melhora um pouco a oferta de animal e eu creio que às vezes com uns 2 anos isso aí possa se estabilizar novamente. O frango é uma solução, já que a carne de boi está mais cara, a carne de frango e a carne suína, como é que está a produção para poder abastecer A o produção do frango quanto à carne suína está normal, não teve diminuição na cadeia, mas teve o aumento do custo também para os granjeiros, tanto na suinocultura quanto na avicultura, porque a base da ração suína e avícola é a farinha de carne, que também é feita através da proteína animal. Ou seja, então aumenta também o preço dessas carnes. Sim. Bom, nós vamos para mais um intervalo, vamos para o nosso último bloco. Eu convido a você a ficar por aqui, porque ainda temos muitos assuntos a tratar aqui no Frente a Frente. A gente continua a conversa com o Dr. Maurício Reis Lima, da Cifrigo, em 2 minutos. Voltamos já.